Olá, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Eduardo Bilha, sou engenheiro mecânico com mais de 20 anos de experiência na área de reparação automotiva e hoje estamos aqui para falar de uma marca de respeito que transmite qualidade e confiança. E esta é a BiProAuto, empresa que tem uma vasta linha de produtos para atender os mais variados tipos de veículos e que está disponível para o cliente em nossa rede. Fique comigo até o final deste vídeo, que o tema de hoje é sobre kit de distribuição BiProAuto. Conheceremos mais sobre sua qualidade, vantagens, benefícios, dicas técnicas e muito mais. Para dar mais tranquilidade, segurança e economia ao cliente, a BiProAuto oferece a linha de kit de distribuição. Os nossos kits vêm com correia de distribuição, que sincroniza a parte superior do motor, o eixo de comando, e a parte inferior do motor, o virabrequim. Vem com um tensionador, que pode ser mecânico ou automático, dependendo do veículo. Ele é responsável por manter a tensão ideal da correia. A mola, incluída dentro do tensor, permite compensar o alongamento da correia durante as variações de carga e temperaturas. As matérias-primas de alta qualidade utilizadas na fabricação das peças asseguram melhor desempenho e vida útil ao sistema. Por fim, o kit de distribuição pode vir com uma ou mais polias, que reduzem a vibração da correia. Isso evita ruídos na hora da utilização, além de prolongar a sua vida útil. Tanto o tensor quanto as polias possuem rolamentos desenvolvidos para aplicação automotiva original. E veja que interessante, os três principais componentes do kit de distribuição trabalham em sincronia. Como prova da nossa qualidade e respeito com nossos clientes, o processo de fabricação dos kits de distribuição BiProAuto é certificado conforme norma ISO 9001. Por isso, nós oferecemos 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação. Ao vender o kit de distribuição, aproveite para oferecer ao cliente a bomba d'água da BiProAuto, mas este é um assunto para um próximo vídeo. Também temos o kit de correia de acessórios, que é composto por um tensionador, a correia Poly-V e uma polia quando necessário. Algumas aplicações utilizam correia Poly-V elástica, para a qual enviamos também uma ferramenta especial para realizar a sua montagem. Agora vamos ver algumas boas práticas sobre a montagem dos kits de distribuição BiProAuto. Então agora eu vou dar algumas dicas sobre o procedimento de manutenção e algumas boas práticas sobre o sistema de sincronismo do motor. Eu estou aqui com o motor, com o sistema de sincronismo já aparecendo, e eu já retirei aqui as capas de proteção. Então cada motor é de um jeito. Verifique com o manual do carro, né, da manutenção, como é que é o procedimento de cada motor. Uma dúvida muito comum é quando que essa correia deve ser substituída. O primeiro é o tempo, né, que ela fica montada no carro, e o segundo caso é a quilometragem. Onde que eu vejo essa informação? No manual do proprietário do veículo ou a informação junto com o fabricante do veículo. Cada carro é de um jeito, mas é importante seguir esse tempo de manutenção. Porém, a gente tem um terceiro caso, que é quando a correia sofre algum tipo de contaminação também. Então, sempre que desmontar aqui as capas da correia, dá uma verificada se a correia não está contaminada por poeira, por fuligem, né? Região que tem bastante mineração, pode acontecer também. De repente, o cliente que roda muito em estrada de terra, né? Estrada que não tem asfalto. Ou então, sistemas que a bomba d'água está junto aqui com o sistema de sincronismo, verifique também se não ocorreu o vazamento do líquido e de repente tenha molhado aqui a correia e aí contaminou a correia também. Nesse caso, eu preciso adiantar a manutenção dela com relação àquela quilometragem que eu comentei anteriormente com você aqui da parte do sistema do manual do veículo. Um segundo ponto que a gente pode apontar aqui também é quando eu for fazer aqui a desmontagem. Antes de eu desmontar o sistema aqui da correia, eu tenho que colocar esse motor no ponto. Todo veículo tem um ponto que a gente chama de referência do motor. É um ponto de referência que eu vou utilizar tanto para fazer a desmontagem quanto para realizar a montagem. Cada motor também é de um jeito. Tem carro, tem motor, né? Que eu tenho que colocar marcações específicas, coincidir marcações das polias aqui junto a algum ponto específico do motor, e alguns outros motores têm que utilizar ferramentas específicas também para colocar esse motor no ponto. Então utilize essas ferramentas de forma adequada e sempre consulte o manual do veículo. Depois que colocou o carro no ponto, aí sim, ou o motor no ponto, aí sim eu posso realizar a desmontagem. Eu vou remover a correia, soltando aqui o tensor dela e fazendo a sua remoção. Na hora da montagem, é muito importante que se realize a limpeza do sistema. Por quê? É comum ter pedacinhos de borracha, fuligem,
poeira também ou contaminantes que pode, se você não fizer a limpeza aqui, pode ser que pegue na correia nova, pode ser que contamine a correia nova. Então realize a limpeza aqui de todo o sistema, das polias, das capas e assim por diante. Na hora de instalar as peças novas, é importante então que esse sistema aqui esteja completamente limpo. Quando eu for colocar o componente novo no carro, então o que eu vou fazer? Vou abrir aqui a caixa, vou me certificar de que a aplicação está correta, de acordo com o veículo que eu vou aplicar, tudo bem? E aí, olha só, essa correia, ela não pode sofrer contaminações, então a minha mão não pode estar suja com óleo ou coisas do tipo. Então eu vou pegar essa correia aqui com bastante cuidado. E um detalhe bastante importante, eu não posso dobrar a correia, tá? Essa correia aqui ela não suporta vincos, por quê? A constituição interna dela é de fibra, né, de vidro, e essas fibras vão se partir caso eu vinque ela, e depois, posteriormente, existe um risco muito grande de ela se quebrar aqui na hora que o cliente estiver rodando com o carro. Então eu não vou vincar a correia, então eu vou montar ela com todo o cuidado. Vou fazer aqui a instalação, né, das polias auxiliares, caso o sistema tenha polia auxiliar, no caso esse aqui tem uma polia auxiliar, e do rolamento tensor ou do esticador. E aí uma boa prática é o seguinte, toda correia ela tem aqui um código, a marcação do fabricante e algumas marcações. Quando a correia tem um sentido de rotação, também ela pode ter setas que indicam esse sentido de rotação. Então eu tenho que obedecer isso. E quando ela não tem setas, eu costumo colocar essa correia sempre com os textos virados para mim. Para quê? Para facilitar, a hora que a correia estiver montada, verificar a aplicação, aqui a questão dos códigos, né, se estão todos corretos também. Depois de instalado aqui o sistema, tudo certinho, tudo novinho, eu preciso tensionar essa correia de forma correta. Como é que eu faço esse tensionamento? Eu vou sempre tensionar levando a tensão acima do limite, tá certo? Eu tenho uma marcação aqui no fundo, que é um ponto de referência, no caso desse sistema, tudo bem? Então o que eu faço aqui? Eu tensiono acima do limite, eu vou tirar as ferramentas, né, tirar o motor da fasagem novamente, vou dar 2 voltas no motor, ou 4, lembre-se, sempre tem que ser em voltas pares, né, porque o motor, para dar um ciclo completo dele, eu preciso de 2 voltas do virabrequim. Então vou dar pelo menos 2 voltas, vou colocar novamente esse motor no ponto, vou verificar se bateu as marcações, no caso de motor que usa ferramentas, se essas ferramentas se encaixaram perfeitamente. E aí então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui o tensor na tensão especificada pelo manual. No caso desse motor eu tenho aqui um ponteirinho que ele tem que se igualar, né, com uma parte que fica lá no fundo, eles vão ficar bem encontrados lá. Então eu vou colocar essa tensão aqui no lugar. Feito isso, confirmei que a tensão está correta, confirmei que o ponto está correto, aí agora sim é só realizar a montagem, né, das outras polias, das capas de proteção e assim por diante. Depois do motor finalizado, todo o sistema aqui de montagem, é importante fazer o teste do sistema. Então eu vou dar uma partida no veículo, deixar esse veículo em marcha lenta durante um certo período de tempo, vou verificar se não tem desalinhamento de polias. Uma dica bastante interessante também, em alguns motores é possível dar a partida nele sem essa capa de proteção aqui superior da correia. Nesse caso, eu consigo funcionar o veículo e verificar com o motor em funcionamento se todas as polias estão alinhadas, se a correia está alinhada, se ela não está pegando em nenhum lugar, e também verificar o barulho, se não tem nenhum barulho anormal aqui no sistema, indicando que pode ter ocorrido alguma falha de montagem ou alguma falha em algum componente. As correias aqui estando alinhadas, polias alinhadas, tudo certinho, aí sim eu posso realizar a montagem da capa superior, né? Aí eu vou fazer o teste de rodagem com o carro, enfim, vou finalizar esse serviço. Continue assistindo aos próximos vídeos da família Biproalto. Biproalto, uma escolha inteligente.